Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula, e nesta aula falaremos sobre racionalização de denominadores, a sua definição, assim como as formas de operação. Então vamos lá. Muito bem, o que é racionalização de denominador? Racionalização de denominadores é um processo de tornar um denominador irracional em um número racional sem alterar o valor numérico dessa fração. Ou seja, vejamos aqui um exemplo genérico, b sobre raiz de a. Então, devemos racionalizar o denominador dessa fração de tal forma que não alteremos o valor numérico de toda a fração. Então, vamos para um exemplo prático. Temos aqui 1 sobre raiz de 2, certo? A primeira coisa que devemos fazer é identificar o fator racionalizante, ou seja, quem devemos racionalizar, que é raiz de 2. Então, nosso fator racionalizante será a raiz de 2, que é o número com o qual devemos multiplicar toda a fração para que o seu valor numérico não se altere. Ou seja, temos aqui 1 raiz de 2 e devemos multiplicar esse número por raiz de 2 sobre raiz de 2, certo? Então, se vocês perceberem aqui, raiz de 2 sobre raiz de 2 é igual a 1, certo? Então, fazendo essa multiplicação aqui, não iremos alterar o valor numérico de toda essa fração aqui, 1 sobre raiz de 2, certo? Então, devemos multiplicar aqui 1 vezes raiz de 2, que é igual a raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2, que é igual a raiz de 4. Então, aplicamos aqui a propriedade de radiciação de índices iguais, certo? Então vamos lá. Raiz de 2 sobre raiz de 4. Tirando a raiz do número 4, a raiz quadrada do número 4, o resultado é 2. Então teremos como resultado raiz de 2 sobre 2, certo? Que é equivalente à primeira fração aqui, 1 sobre raiz de 2. Então o que fizemos? Tiramos o fator aqui irracional do denominador e jogamos ele para o numerador. Compreendem? Então é isso basicamente. Vamos agora para um outro tipo de racionalização. Uma racionalização com o denominador sendo raiz enésima de a elevado a um certo número, elevado a m, por exemplo. Certo? Então vamos lá. O fator racionalizante dessa fração aqui será raiz enésima de a elevado a k. E quem é k? K é n menos m, ou seja, é o índice da nossa raiz menos o expoente que estava no nosso radicando. O nosso radicando aqui é o a, então é n menos a potência do radicando aqui, certo? Então vamos para um exemplo prático. Vamos lá, temos aqui 1 sobre raiz de 3, raiz cúbica de 2. Então, quem será o nosso fator racionalizante aqui? Será raiz enésima, então será raiz cúbica de 2 elevado a 2. Ou seja, o nosso k é 2, porque o que fizemos? Pegamos o índice, que é 3, e subtraímos do expoente do nosso radicando, que é 1. Então, o nosso k ele é igual a 2. Então, o nosso fator racionalizante aqui será a raiz cúbica de 2 elevado a 2. Então, o que iremos fazer? Iremos multiplicar toda essa fração por raiz cúbica de 2 elevado a 2, certo? Então, fazendo isso aqui, temos o seguinte: 1 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 2 é igual a raiz cúbica de 2 elevado a 2, certo? E ficamos aqui no denominador, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 2. Aplicando a propriedade de radiciação aqui, teremos o seguinte: teremos raiz cúbica de 2 elevado a 1 mais 2, que é igual a raiz cúbica de 2 elevado a 3, certo? E no nosso numerador aqui, iremos efetuar a potenciação aqui, certo? E teremos raiz cúbica de 4. Muito bem. Efetuando essa potência aqui também, 2 elevado ao cubo, teremos raiz cúbica de 8. E raiz cúbica de 8 é igual a 2. Certo? Então, o nosso resultado final será raiz cúbica de 4 sobre 2. Então, temos aqui uma fração equivalente à fração
a nossa primeira fração aqui, 1 sobre raiz cúbica de 2. Então, vamos para o próximo exemplo. Vamos para o próximo fator racionalizante aqui. Temos esse tipo de fração aqui, certo? C sobre raiz de A mais B, C sobre raiz de A menos B, C sobre raiz de A menos raiz de B e C sobre raiz de A mais raiz de B. O que devemos fazer para racionalizar esse tipo de fração? Devemos multiplicar a fração pelo seu conjugado, ou seja, pelo seu oposto. Então, se temos aqui o exemplo, 1 sobre raiz de 3 mais 1. Então, devemos multiplicar essa fração aqui pelo seu oposto, pelo fator racionalizante oposto aqui, que é raiz de 3 menos 1. Temos aqui raiz de 3 mais 1, e iremos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3 menos 1. Muito bem. Efetuando essa multiplicação aqui, teremos no numerador raiz de 3 menos 1, e no denominador teremos um produto notável, que é o quadrado aqui da diferença de dois números. Muito bem. Efetuando esse produto aqui, essa distributiva, raiz de 3 vezes raiz de 3 e raiz de 3 menos 1, obteremos aqui esse resultado aqui, raiz de 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado, certo? Pronto, elevando esses dois termos ao quadrado, teremos o nosso resultado sendo 3 menos 1, que é igual a raiz de 3 menos 1 sobre 2. Então temos aqui uma fração equivalente à nossa primeira fração aqui, certo? Então, nessa aula vemos a definição de racionalização e as operações que devemos efetuar para que a nossa racionalização seja eficiente, certo? Então, por hoje é só e muito obrigado.